Faz 5 anos que eu estou investindo em fundos imobiliários e durante esse período eu já aprendi muita coisa, vivenciei muita coisa e eu decidi fazer esse vídeo aqui para contar para vocês os meus erros, os meus acertos, o que eu fiz, o que eu vivenciei dentro desse período de 5 anos. E também nesse vídeo eu vou comentar com vocês o primeiro fundo que eu comprei, que eu tô segurando esse fundo ainda hoje, e vou mostrar para vocês aqui várias coisas que eu aprendi nesse período de 5 anos investindo em fundos imobiliários. É bom eu comentar isso aqui com vocês, porque se a gente for ver, 5 anos não é tanto tempo assim, né? Se a gente pega aí grandes investidores, os caras investem há 10, 15, 20 anos, então eu ainda tô engatinhando nos fundos imobiliários, engatinhando no mercado. Só que se a gente pega o histórico dos fundos imobiliários aqui no Brasil, não faz tanto tempo assim que os fundos imobiliários se popularizaram no mercado, né? Eles começaram ali em 93, em 2007, depois em 2017 que eles realmente começaram a despontar, várias pessoas começaram a investir, e eu entrei ali no mercado basicamente em 2020. Então, mesmo fazendo relativamente pouco tempo de mercado, tem várias coisas que eu vivenciei. Quero comentar isso aqui com vocês, mostrar os meus erros, os meus acertos. Só que eu também quero que você conte pra mim aqui nos comentários o que você já aprendeu no período em que você tá fazendo os seus investimentos. Não precisa ser só fundos imobiliários, tá? Pode ser aí o período que você investe em ações, em renda fixa, o que você já conseguiu entender um pouco de mercado, que você pode compartilhar comigo aqui nos comentários. Vou falar um pouco de mim, quero saber também um pouco mais de você. Bom, como que eu comecei os meus investimentos? Quando eu tinha 17 anos, eu comecei a trabalhar como vendedor e eu trabalhei por 8 anos no comércio. Então, eu trabalhava com vendas e naquela época eu já fazia faculdade. Para quem não sabe, sou formado em publicidade e eu precisava pagar minha faculdade, precisava ajudar meus pais em casa e eu queria algo que me desse uma renda a mais. Só que naquela época eu sempre fui ensinado a associar ter mais dinheiro com ter mais tempo trabalhando. E a única forma que eu tinha de ganhar mais dinheiro era fazendo renda extra. Só que eu comecei a perceber que aquele ali não era o caminho, porque eu trabalhava das 8 às 18, às 18h30 eu estava indo para a faculdade, chegava em casa às 11 horas, não tinha muito tempo de ficar fazendo hora extra. E eu comecei a procurar algo que eu pudesse fazer para eu ganhar um dinheiro a mais. E aí foi nesse período que eu comecei a estudar mais sobre investimentos e eu entendi que com fundos imobiliários eu poderia construir uma renda mensal enquanto eu estava trabalhando. Eu só precisava entender como aquilo funcionava e eu não precisava parar de trabalhar, não era meu objetivo, né? Eu nem tinha cabeça de empreender, de vir para a internet e tudo mais. Eu só queria ter uma renda a mais para pagar minha faculdade, fazer minhas coisas e ver meu dinheiro rodando. E quando eu entendi os fundos imobiliários, foi algo que foi assim, um divisor de águas para mim, porque eu também cresci escutando que se eu quisesse em algum momento ficar mais tranquilo ali e ter um dinheiro caindo na conta, eu poderia me programar para financiar um imóvel, ter uma casa de aluguel, ter várias casinhas de aluguel ali, né? E aí eu poderia me aposentar em algum momento com essas casas de aluguel. Acho que você também já deve ter ouvido alguém falar sobre isso, seus pais, seus tios, seus avós. Todo mundo pensa que você tendo vários imóveis, você vai poder se aposentar, porque todo mês você está recebendo o aluguel daqueles imóveis. Só que quando eu comecei a estudar sobre como comprar um imóvel, eu percebi que era muito caro. Não sei como que é aí na sua cidade, mas hoje, cara, qualquer terreninho que você vai comprar ali é 100 mil, 150 mil. Pra você levantar uma casinha de 2 cômodos ali é no mínimo 300 mil reais. E eu trabalhava naquela época, ganhava no máximo 2 mil reais. Quando eu olhava o preço de um imóvel, eu ficava pensando, cara, tem como comprar um imóvel, não adianta fazer um financiamento, eu preciso encontrar algo que vá na contramão de tudo isso daí, pra não acabar me endividando e acabar ficando vários anos aí preso em algo que eu não vou conseguir pagar. E foi aí que eu comecei a pesquisar mais sobre fundos imobiliários e eu entendi que eu não precisava comprar um imóvel, eu só precisava aprender a fazer renda com aqueles imóveis que não precisavam ser os meus imóveis, poderiam ser imóveis que fazem parte de um fundo e eu poderia receber renda com eles mensalmente. E foi um divisor de águas para mim, porque o primeiro fundo que eu comprei foi o XPML11, eu tenho ele na minha carteira até hoje. Eu fui lá e comprei uma cota, custava mais ou menos ali 105 reais e depois de 30 dias eu recebi o aluguel ali que era basicamente uns 90 centavos. E por mais que seja pouco, né, não é animador, não é uma mudança gigantesca no valor que a gente recebe mensalmente, a gente ganha 90 centavos a mais, só que aquilo ali fez eu entender uma coisa que eu não tinha entendido por muitos anos, que eu poderia construir uma renda mensal independente do trabalho que eu estava fazendo. Eu não estava trocando meu tempo pelo dinheiro, eu estava fazendo algo que estava me dando 90 centavos por mês, sem eu precisar colocar mais tempo para ganhar aquilo. E aí eu comecei a juntar mais dinheiro, comprar mais cotas e fui fazendo isso que basicamente todo mundo faz, né, que é você comprar mais cotas, reinvestir os dividendos,
dividendos, comprar mais cotas, receber os dividendos e comecei a fazer essa bola de neve girar. Mas enfim, passou-se um tempo, eu comecei a estudar um pouco mais sobre imóveis e eu também estudei sobre outras possibilidades de investir em imóveis, não estudei só sobre fundo imobiliário. Eu sei que dá para você ganhar dinheiro com consórcio, depois você comprando imóvel, você arrematando um imóvel em leilão, você fazendo arrendamento, você comprando na planta, focando em valorização, só que nada era tão acessível do que um fundo imobiliário que depois de 30 dias, sem dor de cabeça, você já recebia o aluguel. Então comecei a estudar mais sobre os fundos imobiliários e nesses 5 anos eu vivenciei muitas coisas no mercado e agora a gente vai falar um pouquinho mais sobre ela. Uma das coisas que eu entendi logo cedo, isso daí foi muito importante para mim, foi que o melhor momento para aumentar o dividendo era quando a cota caía. Obviamente, não é todo fundo que a cota cai que vale a pena você comprar mais, né? Por exemplo, né, usando o XPML11 como exemplo, vamos arredondar a cota aqui a R$100. Se eu paguei R$100 na cota, tava recebendo aí basicamente R$1 de aluguel, se a cota caísse para R$50, eu poderia comprar 2 cotas com R$100 e eu estaria dobrando o meu aluguel. E isso a gente não consegue fazer no imóvel físico, porque, por exemplo, se você compra um imóvel físico por R$500 mil e depois você encontra o mesmo imóvel ali por 250, cara, você tirar 250 do bolso e dar no imóvel para você duplicar o seu aluguel é muito difícil. A maioria das pessoas não tem dinheiro, eu também não tinha. Então era difícil fazer o meu aluguel dobrar se eu não tivesse um grande capital. Agora em fundos imobiliários eu conseguia. Então eu entendi que ao invés de eu focar na cota que estava caindo, eu precisava focar no dividendo que estava aumentando. E foi aí que eu comecei a estudar mais sobre o yield on cost, que é o dividendo com base nas cotas que eu tinha comprado. E isso daí é um divisor de águas na vida de qualquer investidor, porque aí sim começa a fazer a diferença você investir em FII, para você não ficar desesperado quando o mercado cai, porque ciclos vão acontecendo, o mercado vai subir, o mercado vai cair, só que quando o fundo cai, é hora de você melhorar seu preço médio. Nesse período de 5 anos também aconteceu tanta coisa, só que uma das coisas que mais me impactou no mercado e que também eu aprendi muito com essas situações foi que de vez em quando sempre surge alguns fundos ali que tá todo mundo falando, mas que no médio e longo prazo esses fundos são fundos ruins. Isso aí aconteceu com VIUR11, VSLH11, TORD11, que se você procurar aí, cara, muita gente falava desses fundos, era novidade, os fundos estavam pagando muito, e quando tá tudo dando certo, parece que não existe tanto risco, e quando tá tudo dando errado, parece que o mercado vai acabar. Só que a gente investe por vários vieses, eu tenho os meus vieses, você tem o seu, e a gente precisa tomar cuidado com isso, porque a gente precisa saber identificar um risco alto, e a gente também precisa identificar quando a gente está se arriscando demais, ao invés da gente focar em qualidade. Então, hoje, por exemplo, os fundos imobiliários caíram demais, agora os fundos começaram a subir. Daqui a pouco, a hora que a Selic cair, vai ter muita gente que vai começar a ver os fundos imobiliários se valorizando, né? Eles já começaram, mas eles podem se valorizar muito mais. E aí muita gente acaba deixando de lado o risco porque o mercado está subindo. Só que é nesse momento que muita gente começa a falar muita coisa, daqui 1 ou 2 anos esses ciclos começam a voltar. E aí vai ter muita gente que começa a amargar um prejuízo e vai ficar com aquela carteira ruim ali porque não seguiu nenhuma estratégia. Então sempre surge os fundos que tá todo mundo falando, a gente precisa saber filtrar isso daí pra gente não ir na onda do mercado. Como que você pode identificar um fundo de risco alto? Fundos com baixa liquidez, fundo com pouco tempo de gestão, às vezes o fundo começou faz pouco tempo, toda vez que sai um pipeline legal ali de um fundo, tem muita gente que faz vídeo, todo mundo começa a falar como se fosse o melhor fundo do mercado, aí você vai ver aquela gestão nem tem histórico em fundo, às vezes o fundo é muito novo, teve uma baixa captação, tem baixo patrimônio, baixa liquidez, pouco cotista, então é um fundo muito arriscado. Fundos com alavancagem acima de 30%, fundos com poucos imóveis, fundos com muita concentração em alguns CRIs, são indícios de um fundo que pode dar dor de cabeça para você, então esse tipo de fundo a gente tem que ficar de olho. Junto com esse ponto de que sempre surge alguns fundos que todo mundo começa a falar, também existe o ponto em que os fundos que estão todo mundo falando, eles já estão precificados e o risco é maior. Na verdade, isso aqui não serve só para fundo imobiliário, serve para ações também, porque um exemplo, quando um analista ele coloca uma carteira recomendada ou uma carteira de fundos imobiliários, uma carteira de ações, ele manda para uma base gigantesca de clientes daquela corretora ou clientes daquela casa de análise. E aí o que acontece? No dia seguinte todo mundo corre comprar, ou se as pessoas tiveram acesso antecipado a essas indicações, a hora que você for no mercado, aquele ativo já está precificado. Então a gente tem que saber filtrar as opções do mercado, a gente tem que saber fazer uma boa análise para que a gente consiga comprar bons fundos imobiliários com uma boa margem de segurança com potencial de valorização. Senão a gente sempre fica comprando caro. Se você sempre está comprando os fundos daquelas indicações, os
melhores fundos para esse mês, a melhor carteira recomendada. Isso aí tem um monte de gente que tá olhando, tem um monte de gente que tá copiando a mesma coisa, e a chance de você colocar vários fundos aí na sua carteira que já estão precificados e tem uma margem muito pequena é muito grande. Por isso, você tem que ficar de olho. Se tem muita gente falando de um único fundo, cara, vai analisar, vai entender se é aquilo ali mesmo, porque a chance daquilo ali tá um pouco estranho é muito grande. É lógico que tem os fundos populares aí no mercado que são bons, tem histórico, muita gente fala, mas eu tô falando daqueles pontuais, fundos que acabaram de entrar no mercado, fundos que tem pouca liquidez, fundos que não tem tanto histórico. E esses fundos também estão sempre aí nas carteiras recomendadas, que estão sempre nos relatórios, são fundos que quando você vai ver o preço teto, a margem de segurança, geralmente são fundos que já estão estourados. Você não tem nenhuma margem para você comprar ele com desconto, então eles acabam sendo mais arriscados. Outro ponto que eu vejo poucas pessoas falando sobre isso aqui é a gente entender, né? Isso aqui fez muita diferença para mim, foi entender que existem os ciclos imobiliários e cada ciclo vai acabar beneficiando um tipo de fundo. Só para você entender, acompanha aqui comigo. Vamos começar aqui pela expansão. Isso aqui é o ciclo imobiliário dos imóveis que sobe e desce dependendo da taxa de juros. Então a gente tem aqui a expansão. O que é a expansão? A expansão é quando a taxa de juros começa a diminuir um pouquinho mais, as construtoras vão lá e começam a lançar mais imóveis, né? Muita gente começa a comprar porque os juros começam a diminuir, então você tem mais acesso ao crédito, você tem mais facilidade de financiamento e os imóveis começam a se valorizar por uma questão de oferta e demanda. Então você tem várias pessoas querendo comprar, os imóveis começam a se valorizar. Depois de um certo tempo, existe a hiperoferta, né? Tem imóvel demais no mercado, muitas construtoras construíram, muita gente comprou, mas agora tem muito imóvel disponível no mercado, fica até mais difícil de vender e os preços começam a lateralizar. Passando um pouco mais de tempo, os juros começam a subir de novo, os ciclos normais da economia. E aí o que acontece? O mercado entra em recessão. Então o preço cai ou fica andando de lado, às vezes fica até parado ali por muito tempo. Os imóveis começam a ficar encalhados e pouca gente comprando. Passando esse momento de recessão, a gente entra na recuperação. A economia começa a dar alguns sinais de melhora, a procura pela compra de imóveis começa a voltar, o preço começa a subir um pouco devagar e tudo começa de novo. Isso aqui é chamado ciclo imobiliário. Por que é importante você entender sobre ciclo imobiliário para ganhar dinheiro com fundos imobiliários? Eu vou falar uma coisa óbvia aqui, porque por mais óbvio que seja, em um fundo de papel a gente tem um imóvel, a gente tem uma construtora, a gente tem uma economia que gira em torno dos imóveis. Fundos de imóveis físicos, fundos de tijolo, são imóveis em construção. Então eles também dependem do giro da economia para que os aluguéis continuem sendo pagos, para que as empresas, principalmente as empresas do varejo, tenham uma boa saúde financeira para continuar alugando, crescendo, aumentando a sua expansão. Então entender o ciclo imobiliário é muito importante, porque em cada ciclo a gente tem tipos de fundos sendo beneficiados. Por exemplo, quando a gente pega aqui recessão e recuperação, é péssimo para os fundos de lajes, porque as empresas deixam de investir em imóveis comerciais, elas diminuem um pouco o tamanho do time, elas entregam um prédio que estava sendo alugado e aí os fundos de lajes acabam caindo. Aqui na expansão é excelente para os fundos de tijolo, porque eles começam a se valorizar de novo, a procura por imóveis começa a subir. Então, entendendo esses ciclos aqui, entendendo que eles vão acontecer, faz a gente se preparar para a gente ganhar dinheiro com o ciclo de mercado e não a gente ficar olhando somente ali, o fundo tá com PVP bom, pagou um certo dividendo. Isso aqui é algo que mudou o jogo para mim quando eu entendi e fez eu começar a me antecipar aos movimentos de mercado para não ficar dependendo somente das flutuações da taxa Selic. Você gostou de entender um pouco mais sobre isso aqui? Então você também vai gostar de entender o racional por trás dos fundos imobiliários, os bastidores, tudo que rola ali por trás das cotas, dos imóveis, e eu ensino tudo isso dentro do Renda com FI. As vagas estão abertas, é só você escanear esse QR Code aqui que você já tem mais informações sobre como eu ensino você a investir em fundos imobiliários, além de você só ficar comprando as cotas e reinvestindo seus dividendos. Existe todo um racional por trás que eu ensino em detalhes para você e em 30 dias eu te ajudo a potencializar os seus dividendos se você já investe e também ensino você a fazer renda com fundos imobiliários caso você seja um investidor completamente iniciante. Escaneia o QR Code aí para você ter mais informações. Outro ponto agora que, sinceramente, isso aqui foi um dos erros que eu cometi nesses 5 anos investindo e eu quero falar isso aqui para você de uma forma que fique bem clara, porque isso aqui é uma coisa que tem me prejudicado, faz parte dos investimentos, mas você não precisa cometer o mesmo erro que eu. Não vale a pena você se arriscar em fundos pouco diversificados. Cara, eu tô tomando um calor com o TRBL11, que era um fundo que para mim não tinha dor de cabeça, por muito tempo foi um fundo que não teve dor de cabeça, só que o fundo não tinha tantos imóveis, né? É um fundo de galpão
logístico e ele tinha uma concentração grande em um imóvel dos Correios. 40% da receita do fundo vinha desse imóvel. Foi um imóvel que vários fundos disputaram esse imóvel aqui antes do TRBL11 conseguir comprar. Então era um imóvel classe A, é um imóvel classe A, né? O imóvel tá lá ainda. Todo mundo queria esse imóvel, só que o fundo foi lá, comprou e concentrou demais a renda com um único inquilino. E eu vi aquilo, só que naquele viés de tipo, não, o fundo é bom, tem um bom imóvel, não vai acontecer nada e tudo mais, o fundo foi lá, comprou o imóvel, concentrou uma grande renda nos Correios, aconteceu que o galpão começou a ceder, os Correios saiu, tá uma briga gigante ali, o fundo caiu mais de 35%. Isso aqui acontece e a gente tem que diversificar a nossa carteira pra gente não estar muito exposto a isso. Só que era um calor que eu não precisava tomar, porque eu sabia daquele tipo de concentração, eu falo sobre esse tipo de concentração, só que quando eu tava investindo, eu deixei meu ego falar mais alto do que a minha estratégia. E você não precisa cair nesse tipo de erro que eu já cometi e tô passando aqui pra você. E por que eu tô falando isso pra vocês? Porque tudo pode acontecer em um investimento. Por exemplo, o galpão pode afundar, como é o caso do TRBL11. Pode acontecer um rombo fiscal em algum inquilino que tem alguma concentração, como por exemplo o GGRC11. Passou ali um calorzinho com as lojas americanas, teve outros fundos de galpão logístico também que também sofreu porque tinha alguma concentração. Pode acontecer vários calotes em massa quando a taxa de juros está mais alta. Quem tem HCTR11, DEVA, TORD, VSLH11 sabe do que eu tô falando, porque são fundos que foram destruídos ali em poucos meses quando a taxa de juros subiu. Fundos podem ter muita alavancagem, mesmo no primeiro instante, sendo uma alavancagem boa, como é o caso do Vino 11, que comprou aquele imóvel da Globo, agora não aguentou pagar. O Viur 11 também, que foi um fundo que no começo estava todo mundo falando bem. Eu fiz vídeo analisando aqui no canal, depois se mostrou um fundo muito alavancado, que a Vinci não conseguiu dar conta, o fundo foi se destruindo aos poucos. E um outro ponto também, nesses anos aqui, que me fez olhar e falar, cara, a gente tem que ser muito cauteloso, independente do que a gente tá fazendo e quanto tempo a gente tá investindo, foi a pandemia. Eu, quando comecei a investir em fundos imobiliários, eu pensei assim, eu vou investir em fundo imobiliário porque, cara, se tudo der errado, as pessoas ainda vão pro shopping, as pessoas não vão deixar de consumir, e shopping sempre vai ganhar dinheiro, e é isso e tal. Os fundos principalmente os fundos de shoppings, ficaram sem pagar os aluguéis. Então, tudo pode acontecer, e a gente precisa se preparar para isso, porque pode acontecer qualquer coisa. É por isso que eu sempre bato muito na tecla aqui, sou bem repetitivo até sobre isso, para você não investir em fundo que tem concentração de CRIs, para você não investir em fundos com baixa liquidez, para você não investir em fundos que tem um patrimônio pequeno, porque eu já cometi alguns erros lá atrás também que você não precisa cometer, e muitas vezes a gente deixa o nosso ego falar mais alto, a gente começa a aprender mais sobre investimentos, a gente acha que não, isso aqui tá bom, não, isso aqui eu não vou errar, não vai acontecer nada, isso aqui é investimento e pode acontecer qualquer coisa. Então eu errei com o TRBL11, tô sofrendo lá mais de 35% de rentabilidade negativa. O bom é que dentro da minha carteira total de investimentos, o TRBL11 não pega nem 1%, mas querendo ou não, fica aí o aprendizado. Espero que você também não cometa esse erro. Uma outra coisa também que eu aprendi nesses 5 anos investindo é que a gente tem que se manter firme na estratégia, porque quando tudo tá ruim, parece que tudo só vai piorar. Qualquer coisa, o mercado tá horrível, acontece algumas coisas que fala assim, não, cara, isso aqui nunca mais vai voltar ao normal. Só que quando tudo tá bom, parece que nada tem risco. Então, a gente vai começar a ver isso aqui daqui pra frente, se a Selic começar a cair, o Brasil começar a andar, a gente vai começar a ver o mercado entrando em um período de irracionalidade. Acontece isso daí em qualquer tipo de ativo, em todos os ciclos de mercado. Quando o cripto tá bombando, parece que não tem risco nenhum, todo mundo investe em cripto. É um pessoal investindo em NFT de macaco, é um pessoal investindo em qualquer coisa que aparece. A hora que tá ruim, ninguém quer saber mais de cripto, ninguém fala nada, já mataram o Bitcoin mais de 400 vezes. Ações é a mesma coisa. Quando o mercado começa a subir, cara, é empresa fazendo IPO, é todo mundo entrando em varejo, é ninguém mais olhando para fundamento, só que a hora que cai, ninguém mais quer saber e parece que aquilo ali nunca mais vai subir. E em fundo imobiliário é a mesma coisa. Quando o fundo imobiliário tá subindo, o pessoal tá pagando 1,50 no PVP de fundo de papel, tá comprando fundo imobiliário que só tem um imóvel e um único inquilino, tá comprando fundo que tem um resultado não recorrente gigante, depois vai parar de pagar. Então assim, tem muitas coisas que acontecem nos fundos imobiliários, só que a gente tem que ter uma estratégia e manter essa estratégia pelo tempo que for necessário, porque os momentos ruins eles vão vir e os momentos bons eles também vão vir. Só que os dois eles vão vir e eles vão passar. E se a gente não mantém a estratégia, a gente vai querer ficar pulando de galho em galho, a gente vai acabar penalizando fundos bons para comprar os fundos ruins só porque eles estão no negativo. Então a gente tem que saber o que a gente está fazendo, porque vocês também vão passar pelo que eu também passei, porque eu estou passando. Cada crise é diferente uma da outra. O fundamento é o mesmo. Ciclo de alta da Selic joga o mercado para baixo, a Selic diminuiu, o mercado vai para cima.
próxima. Só que as crises não são sempre as mesmas, então sempre vão acontecendo coisas novas a todo momento e a gente precisa ter uma estratégia pra gente não ficar pulando de galho em galho. Nesses 5 anos investindo em fundos imobiliários, é que vale muito a pena investir em fundos imobiliários com foco em renda mensal. E eu comecei a reparar mais nisso depois que eu comecei a receber vários feedbacks de vários alunos do RCFI que, do mesmo jeito que eu comecei lá atrás, estão construindo ali a renda, cara, ganhando 100 reais, 200, 500, 1.000, 1.500 reais de dividendos todos os meses, coisa que se você tivesse que pegar um financiamento para comprar um imóvel para depois você começar a receber renda, isso aí ia demorar um certo tempo até você pegar ali realmente o jeito de você comprar um imóvel, de você construir uma casa, de você manusear ali a questão de inquilino, manutenção e tudo mais, ia demorar um certo tempo até você começar a ter retorno sobre o investimento. Agora em fundos imobiliários, que nem esses dias um aluno me falou, com 80 mil o cara já estava recebendo 700 reais de aluguel, coisa que com 80 mil você não consegue nem comprar uma kitnet dependendo do lugar, você não consegue comprar um terreno, muito menos levantar uma casa. Pegar esses 700 reais de aluguel todos os meses, isento de imposto de renda, né, um aluguel limpo, faz muita diferença na vida de todo mundo. A pessoa não precisa parar de trabalhar, a pessoa não precisa abandonar o emprego, a pessoa não precisa largar tudo que ela está fazendo para ela investir em fundos imobiliários. Ela faz os dois em paralelo, gasta pouquíssimas horas por mês para ela conseguir acompanhar esses investimentos. Todo mês ela está recebendo o aluguel daqueles imóveis sem precisar fazer um esforço gigante ou um financiamento para comprar um imóvel físico e também sem precisar abandonar o que ela já está fazendo, largar o emprego ou fazer alguma coisa. No final do mês ela soma o salário mais os dividendos, reinveste, no próximo mês ela está recebendo um aluguel cada vez maior dependendo dos fundos que ela está investindo. Então, para mim, cara, essas 7 lições foi o que balizou aí esses 5 anos investindo e, sem dúvidas, eu continuo investindo em fundos imobiliários, vou continuar investindo em fundos imobiliários e acho que todo mundo deveria começar pelos fundos imobiliários porque é mais fácil de você analisar, é simples de você entender e é muito mais fácil de você acompanhar do que às vezes você analisar uma ação, você fazer o valuation e tudo mais e tal. Acho que todo mundo deveria investir em fundos imobiliários, lembrando que eu não sou a favor de você só investir em fundos imobiliários. Você tem que investir em ações, tem que investir em renda fixa, tem que investir em cripto, investimento exterior, porque tem oportunidade em todos os mercados, em todos os ativos. Eu diversifico, invisto em todos esses e acho que você também deveria estudar e diversificar também. Agora, me conta um pouco aqui da sua experiência. Faz quanto tempo que você está investindo? Comenta aí, pô, Lucas, faz 3 meses, faz 6 meses, faz 1 ano. Lucas, eu também peguei esse momento aí da pandemia, eu aprendi isso aqui com fundos imobiliários. Me conta um pouco aqui nos comentários, quero muito saber o que vocês estão passando aí. E se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o curtir aqui embaixo, se inscreve no canal e também manda esse vídeo aqui para alguma pessoa que também gosta de investimentos, porque o YouTube não tá entregando nossos vídeos, tá? Eu não sei vocês, mas tem muita gente que às vezes fala para mim, pô, Lucas, seus vídeos não estão aparecendo para mim, eu sou inscrito no canal, o vídeo não aparece, eu não sei o que tá acontecendo, mas por via das dúvidas, deixa o like aqui e comenta, engaja aqui com esse vídeo para o YouTube passar a entregar mais os vídeos do canal para você. Te vejo no próximo vídeo.